Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma videoaula aqui no portal AVA, tá bom? E essa atividade nossa aqui, essa videoaula na verdade, estou gravando ela para a videoaula de número 43 no nosso portal, tá bom? E é claro, essa atividade vai ser uma orientação para você também da atividade 14, tá? Então deixe de assistir essa videoaula. Bem, hoje vamos falar sobre decomposição em fatores primos. O que é isso? Vamos fazer uma leitura aqui muito breve e aí a gente já parte para alguns exemplos para demonstrar aí como que funciona essa decomposição em fatores primos, tá bom? A decomposição em fatores primos é um processo pelo qual escrevemos os números, tá? Compostos na sua forma de um produto, tá? Lembrando que produto é a multiplicação, em que todos os fatores são números o quê? Primos. Tranquilo, né? Ah, professor, eu não lembro o que é número primo. Bem, vamos lá. Números primos, quem são os números primos? Os números primos são aqueles que são divisíveis apenas, tá? Por um ou por ele mesmo, tá? Acabei falando a sequência oral errada, né? Que são divisíveis por um e por ele mesmo apenas. Por exemplo, aqui, vamos relembrar aí quais são os números primos, né? Nós temos o 2, né? O 2 é divisível apenas por 1 e pelo próprio 2, tá? O 3, tá? Apenas por 3 e pelo próprio 1, tá? 5, apenas pelo 1 e pelo próprio 5. 7, apenas pelo 7 e pelo 1 também, tá? Então, essa é a condição para que qualquer número seja um número primo. Exemplo aqui. Vamos imaginar o seguinte aqui, meninos. Deixa eu colocar um exemplo aqui. Deixa eu perguntar para vocês se usa essa folhinha que eu estou usando aqui, tá? Como rascunho. Deixa eu perguntar para vocês aqui o seguinte. O número 4, ele é um número primo, né? Vamos entender aqui. Claro que já vou responder para você que não. Por quê? Porque eu consigo dividir o 4, tá? Por quais números? Olha aqui, eu consigo dividir ele por 1, tá? Por 2, tá bom? Por que mais? Pelo próprio 4, tá? Então, ele não é um número primo, tá? Agora, vamos ver o 3, por exemplo. O 3 eu consigo dividi-lo, tá? Consigo dividi-lo apenas por 1, tá? Ou pelo 3. Então, essa é a condição de qualquer número ser primo, tá bom? Outro exemplo também, vamos colocar um exemplo aqui. O número 41, por exemplo. Meninos, o número 41, ele é um número primo? Vamos imaginar o seguinte, eu consigo dividi-lo por 2 para que seja uma divisão exata? Não, porque ele não é par, né? Eu consigo dividi-lo por 4, perdão, por 3? Também não, tá? Então, eu consigo dividi-lo apenas por 1 ou por 41 também. Isso significa que esse número, para mim, também é um número que? Primo, tá bom? Ok? Relembrando, vamos voltar aqui. Mas o que se trata, na verdade, que eu tenho que saber, na verdade, o que é uma decomposição, que é importante eu entender sobre o número primo. Bem, já vamos fazer essa demonstração, porque vamos entender todo o conteúdo, tá? Eu quero fazer uma decomposição desse exemplo aqui, tá? Do número 16, em fatores primos. Então, o que eu vou começar? Bem, então, se eu quero fazer uma decomposição, eu vou lembrar do processo lá de divisões simultâneas, tá bom? Ou, perdão, de divisões em sequência. Por exemplo, eu vou pegar aqui o 16... e eu vou fazer uma divisão sucessiva agora desse mesmo número, tá? Pelo menor divisor, tá? Que seja primo desse número 16 aqui, tá? Seja um número primo, perdão. E nesse caso, meninos, é o próprio 2, tá bom? Então, o que eu vou pensar aqui? Vejam bem, eu vou pegar o 16 e vou dividir pelo menor divisor desse número, que seja o número primo, é o próprio 2.
tá? Então, 16 dividido por... Eu vou pensar assim sempre, tá? 16 dividido por 2, olha aqui, são 8, é o próprio 8. Eu continuo a divisão, tá? 8 dividido por 2 também, porque o 8 eu consigo dividir ainda por 2, pelo menor número primo ainda é o 2, tá? Que dá 4. Consigo dividir 4 por 2 ainda, tá? Aí eu penso assim, 4 dividido por 2 é o próprio 2, e eu consigo dividir 2 ainda por 2. Quanto que é 2 dividido por 2? Eu vou ter como resultado aqui o próprio 1. Quando eu chegar aqui no 1, então eu vou terminar o meu processo aqui de divisão sucessiva. E o que eu vou observar aqui agora? Eu vou observar que ao fazer a decomposição do 16 em fatores, né, composto por números primos, eu vou entender que eu tenho aqui uma multiplicação do mesmo produto, tá? Do 2, sendo ele, eu posso reescrevê-lo também na forma de potência, tá bom? E eu tenho 2 elevado, então, à quarta potência. Então, 16 decomposto, tá? Em sua decomposição na forma de fatores primos. Deixa eu melhorar esse foco aqui. Vamos lá, foco. Isso. Eu posso reescrevê-lo na sua forma, tá? De 2 elevado, quem? A quarta potência, que seria a multiplicação de todos esses fatores primos aqui, ó, tá? Então, isso pra gente, nós já sabemos, nós já estudamos na última videoaula, tá? Então, 16 eu posso reescrevê-lo, tá? Nessa forma aqui, tá? Multiplicação de fatores de números primos, tá? E também, é claro, que para melhorar aqui, eu posso reescrevê-lo na forma de potência. Vocês lembram lá, né? Que 2 elevado à quarta também é 16, eu posso considerar. Tá bom? Muito tranquilo? Muito tranquilo. Acabei aqui invadindo o espaço aqui do exercício 2, mas não tem problema. Vamos fazer agora a decomposição como exemplo, tá? Do número 28, tá? Lembrando que essa divisão, deixa eu pegar minha régua aqui, vou fazer um pouquinho aqui mais para trás aqui, tá? Fazendo um pouquinho aqui, vai ficar bem apertadinho para mim, mas não tem problema não. Vamos fazer a decomposição agora do número 28, tá? Em fatores de números primos, tá? Vamos reescrever esse número aqui, tá? Lembra que aqui na leitura eu falei pelo processo pelo qual escrevemos o número, vamos reescrevê-lo aqui em fatores de números primos. Então, olha aqui, menino, o menor divisor, tá? Número primo de 28 é o próprio 2, tá bom? É o próprio 2. Então, eu consigo dividir 28 por 2. Quanto que é 28 por 2? Sabemos que é quanto? 14. Eu ainda consigo dividir 14 por 2? Sim. Quanto que é 14 dividido por 2? São 7, tá? E agora, o que vai acontecer? Eu tenho que multiplicar aqui pelo próximo número primo aqui, né? Quais são eles? Olha, eu consigo dividir 7 apenas pelo 7. Tá? Então, 7 dividido por 7 é o próprio 1. Aqui eu já terminei, tá? Então, eu já vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pequena linha aqui. E eu vou reescrever o 28, entendendo que a sua decomposição por fatores primos, quem que vai ser? Olha aqui, vai ser o 2 ao quadrado, tá bom? Vezes quem? Vezes 7, tá? Então, isso é uma outra forma de reescrever, poderia ser também sendo 2 vezes 2 vezes 7, tá? Isso dá 28.
Mas, para simplificar, tá? Escrevemos o 2 dessa multiplicação como forma de potência, tá? Acabei invadindo de novo aqui o exemplo 3, mas não tem problema, a gente pode fazer aqui do lado, tá? Aqui, olha, dá pra gente fazer essa simplificação? Dá? Claro que sim, não tem problema. Deixa eu fazer uma linha aqui, nesse caso com um pouquinho maior, tá? Nós estamos aqui no exemplo 3, estamos fazendo essa simplificação aqui de 280. Bem, é claro, menor número primo, par, né? Pequeno número par, eu consigo dividi-lo por 2, tá? 280 dividido por 2 é a sua metade, é 140, tá? Consigo dividir por 2 ainda? Sim, são divisões aqui, ó, em sequência. Por 2 ainda, que dá quanto? Dá 70. Consigo dividir por 2 ainda? Sim, claro que sim. 70 dividido por 2, nós sabemos que é 35, tá? E agora, o que vai acontecer aqui? Eu consigo dividir por qual número primo, né? Eu consigo dividir por 3? Não consigo dividir por 3, tá? Mas eu consigo dividir por quanto? Por 5, tá? Por 5 eu consigo dividir, tá? 35 dividido por 5, nós sabemos que são 7, tá bom? E eu consigo dividir o 7 apenas pelo 7. 7 dividido por 7, me resta 1, aqui eu já acabei a minha decomposição. E eu posso reescrever, então, 280 de que forma? Bem, posso reescrevê-lo como sendo, olha aqui, vamos lá, 2 elevado a qual potência? Olha aqui, elevado ao cubo, tá? Vezes 5, vezes quem? Vezes o 7. E assim nós podemos reescrever, se não reescrever ele, né? Como uma forma também de produto em fatores primos, tá? Bem tranquilo, agora vamos fazer aqui. Estão entendendo? Tá muito fácil? Bem, se você for excelente em divisão, você vai conseguir fazer esse exercício aqui de forma muito simples. Mais um exemplo, tá? Ficou bem apertadinho aqui, mas vai dar pra gente fazer, tá bom? Aqui vamos fazer essa decomposição aqui, tá? Número 300. Vou fazer logo aqui em cima, vamos aproveitar todo o espaço em branco. Tá parecendo um caderninho de vocês aí, tá? Meninos, na hora das atividades, demonstrem essas operações, esses cálculos aqui, tá? Não vou considerar você colocar só o igual. Não, por favor, demonstre. Bem, vamos lá então. 300 eu consigo dividir por 2, tá? O meu menor número primo, tá? Sendo par, ainda consigo dividir por 2. Então, 300 dividido por 2, nós sabemos que é metade, 150. Consigo dividir isso aqui por 2 ainda, tá? Então, vai ficar 150 dividido por 2, nós sabemos que é 75, tá bom? 75 eu consigo dividir por 3, lembrando que 3 vezes 25 é 75, então 75 dividido por 3 é 25, tá? E aqui o próximo número primo que divide 25 é o próprio 5, tá? 5 dividido por 5, 25 dividido por 5 é o próprio 5, tá? E eu tenho que continuar dividindo o 5 por 5 também, tá? 5 dividido por 5 dá 1, tá? E aqui eu terminei o meu processo de divisão simultânea, tá? Não vai dar, é claro, para a gente colocar isso aqui, eu vou fazer mais do ladinho aqui. Então, o 300, escrevendo ele na forma, tá? De produto entre fatores de números primos. Então, nós temos aqui o seguinte, olha aqui, eu vou ter a multiplicação de 2 elevado ao quadrado vezes 3, tá? Então, tem que ter essa ordem crescente aqui também, tá? Vezes quem? O 5 elevado ao quadrado, tá?
Então, também, quando a gente faz o caminho inverso, quando a gente resolve tudo isso aqui, por exemplo, aqui, ó, quando eu faço toda essa multiplicação desses termos aqui, tá? Eu consigo, então, chegar a esse mesmo valor aqui, tá? Continuando com mais exemplos, tá? Lembrando que essa videoaula aqui ela vai ajudar vocês nos exercícios aí, 13 e 14 do livro didático. Pronto. Aqui que eu vou deixar no grupo para vocês, tá? Em arquivo em PDF. Vamos fazer essa decomposição em fatores primos do 15, tá? Eu vou lembrar, quem que é o menor divisor, né, que eu posso dividir o 15? É o próprio 5? Não, claro que não. Eu tenho que dividir 15 por 3 antes, tá? 15 dividido por 3, quanto que é, meninas? É o próprio 5, tá? E 5 eu divido apenas por 5. 5 dividido por 5, o meu resultado aqui é 1. Então, aqui já acabamos, tá? Eu posso reescrever o 15 como sendo a multiplicação em fatores primos, como sendo 3 vezes o 5, tá bom? Muito tranquilo? Muito tranquilo. Outro exemplo, 49. Eu consigo dividir 49, tá? Pelo 7, tá bom? É o menor divisor, tá? De 47, sendo ele também número primo. 49 dividido por 7 é o próprio 7, tá? E 7 dividido por... continuar dividindo ele pelo 7, eu tenho como solução o próprio 1, então, 49, eu posso reescrevê-lo, tá, gente? Como sendo 7, tá? Ao quadrado. Professor, se eu colocar assim, 49 sendo 7 vezes 7, tá errado? Claro que não, tá? Mas reescreva assim, tá? A forma de potência, para ficar mais adequado. Outro exemplo aqui de decomposição é o do número 66, tá? Então, vamos lá, eu vou dividir pelo menor divisor, sendo ele número primo, que é o 2, tá? 66 dividido por 2 é 33. Consigo dividir por 2? Não, tá? Consigo dividir 33 por 3. 33 dividido por 3 é o 11, tá? 11 dividido por quanto ainda? Consigo dividir por 2? Claro que não. Por 3, não. 11 é um número primo, tá? Então, consigo dividir apenas por 11, tá? 11 dividido por 11 é 1. Então, eu vou poder reescrever aqui o 66, tá? Como sendo essa multiplicação aqui entre fatores primos. Então, 66 seria o 2 vezes 3, tá? Vezes quanto? Vezes o próprio 11. Para mim conferir, será que eu acertei? Vamos fazer a continha. Quanto que é 2 vezes 3? Nós sabemos que é 6. Quanto que é 6 vezes o 11? Tá? É o próprio 66. Então, tá aqui. Nós fizemos aí a prova. Entendemos que acertamos, então, nas continhas aí da nossa operação. Vamos fazer essa decomposição aqui. 135, tá? Dividido por 2. Eu consigo dividir 135 por 2? Claro que não, tá? Consigo dividir por 5? É terminado em 5, professor. Sim, consegue. Porém, como regra, eu tenho que dividir pelo menor número primo, tá? Que consegue dividir 135, em que é o próprio 3, tá? 135 se dividir por 3. 135 dividido por 3, eu tenho como solução aqui, ó, 45, tá? Consigo dividir 45 por 3 ainda? Claro que sim, tá? 45 dividido por 3 é 15, tá? 15 eu consigo dividir por quanto? 15 eu consigo dividir por 3 ainda. 15 dividido por 3 é quanto? É 5. E 5 eu consigo dividir pelo próximo número primo, tá? Apenas pelo 5. 5 dividido por 5
é 1, tá? Que eu terminei o processo de decomposição. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever esse número aqui na forma de multiplicação entre fatores primos. Então, vou pegar aqui o 35, posso reescrevê-lo como sendo 3 ao cubo, tá? Por que ao cubo? Porque ele apareceu 3 vezes aqui, tá? Ele está se multiplicando aqui 3 vezes. Então, vai ser 3 ao cubo vezes quanto? Vezes 5, tá? Essa é a forma decomposta de 135. Então, temos aqui um outro exemplo, bem tranquilo. Encontre um número, tá? Cuja fatoração dá. Então, nós vamos fazer o caminho contrário aqui. Então, esse número foi fatorado e nós encontramos essa fatoração aqui entre esses produtos números primos. Se ele quer encontrar esse número, basta a gente realizar a nossa multiplicação. Então, vamos lá. Olhem bem. Quanto que é 3 ao quadrado? Meninos, já esqueceram? Tomara que não, né? 3 ao quadrado, nós sabemos que é 3 vezes o 3, tá? Então, quanto que é 3 vezes 3? É 9. Então, aqui a gente vai fazer toda essa multiplicação aqui. Então, respondendo, olha aqui, 3 vezes 3. Vou fazer de cá, Então, vai ser 3. Opa, vou adiantar logo para andar mais rápido. Deixa eu apagar aqui, fazer de cá. Olhem bem, então, 3 ao quadrado são 9. Eu vou pegar um 9 aqui, tá? E eu vou multiplicar, então, por 7. Quanto que é 9 vezes 7? 63, tá? Então, aqui, ó, aqui dá 9 vezes 7, 63. Então, basta agora multiplicar 63 vezes quanto? Vezes 11. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou armar a minha continha aqui. Tá do lado, a gente vai fazer a nossa operação de multiplicação aqui. Vamos lá, quanto que é 3 vezes 1 é 3. Quanto que é 3 vezes 1 é 3 também. Agora, 6 vezes 1 é 6. E 6 vezes 1 é quanto? É 6. Então, vamos fazer a soma aqui, tá? Desce o 3. Desce o 9, ali que eu vou somar. E que desce o 6. Tá? Então, esse é o número decomposto. É o 693. Bem tranquilos, meninos, essa atividade. Eu achei, tá? Muito fácil mesmo. Dá pra gente relembrar aí divisão, né? Então, vou estar deixando com vocês atividade 13, atividade 14, para vocês responderem no caderno e tá fazendo essa devolutiva aí. Importante, meninos. Por favor, demonstrem os cálculos do lado, tá? Todos eles aqui demonstrem essa decomposição, tá? Depois eu coloquei algumas continhas diferentes aí para vocês não só colocarem a solução no caderno, tá? Muito obrigado, bons estudos.